O podcast No Ritmo da Vida é um oferecimento de CNSEG, a Confederação Nacional das Seguradoras. Bem-vindo, bem-vinda a mais um No Ritmo da Vida, o programa onde nós falamos um pouco sobre tudo, coisas boas, coisas não tão boas, coisas que justificam você beber um chopp no final da tarde, batendo papo com os amigos, coisas que justificam você dormir preocupado, enfim, assuntos que afetam de alguma forma o seu dia a dia. O nosso convidado continua sendo o professor José Pastore e, para atenuar um pouco o peso do programa passado, onde nós falamos das relações trabalhistas brasileiras e das ameaças aos empregados brasileiros, hoje nós vamos falar da grande paixão do professor José Pastore, que se chama o Instituto Bacarelli, a favela de Heliópolis, uma orquestra e um teatro que são paradigmáticos a nível internacional. Pastore, como é que começou essa história? Como é que surgiu o Instituto Bacarelli? Como é que o maestro Bacarelli, um belo dia, resolveu montar uma orquestra na favela de Heliópolis? Tudo começou em 1996, com um incêndio gigantesco que teve na favela. Destruiu tudo. E ele já estava dando umas aulas de música para alguns garotos da favela, na casa dele, lá na Vila Mariana. Os garotos iam de ônibus para lá. E quando teve esse incêndio, o Antônio Hermílio de Moraes, com o qual eu tive uma amizade fraterna durante muito tempo, logo no dia seguinte ele me falou: José Pastore, você quer ir comigo lá em Heliópolis? Eu falei: mas teve um incêndio ontem, Antônio. Eu falei: por causa do incêndio, vamos lá, vamos ver o que aconteceu. E nós fomos ver uma coisa desoladora, terrível, triste, casas todas destruídas, móveis, tudo. E aí eu falei para ele assim: Antônio, você vai ter que ajudar muito para reconstruir esses barracos. Você que produz ferro, cimento, tudo isso, vai ter que ajudar. Ele falou: não, isso é fácil, isso é fácil, isso é fácil. Nós precisamos saber o que nós vamos fazer com essas crianças aí. Aí eu falei para ele: ó, tem um maestro aí, Silvio Bacarelli, que está dando umas aulas de música para as crianças. Ele falou: como música? Eu falei: música clássica, ele está ensinando as crianças. Ele falou: mas você acha que essas crianças aprendem música clássica? Eu falei: eu acho que aprendem. Quero conversar com ele. Leva ele no meu escritório. Levei. Ele falou: maestro, essas crianças têm bosta para música clássica? Eu falei: o quê? Tem um talento danado esses garotos. Tem uma criatividade, uma coisa maravilhosa. Eu estou dando aula, eu dou pouca gente. Dou 6 ou 7, que eu não tenho mais recursos para dar mais. Ele falou: então o senhor faz o seguinte. O senhor aluga uma casa, compra todos os instrumentos, contrata os professores, que eu vou bancar 10 anos. E bancou mais do que isso. Esse era o Antônio Hermílio de Moraes, que ninguém conheceu, quer dizer, porque todo mundo conhece o grande empresário, o tycoon da empresa, o rei do cimento do Brasil, o homem que fez o alumínio, mas ninguém conhece esse outro lado. Essa generosidade, uma generosidade impressionante. Essa generosidade impressionante. Muito mais de 10 anos ele manteve. E hoje nós temos 1.650 crianças. 1.650 crianças aprendendo música. Várias idades, todas elas aprendendo música. De manhã ou de tarde elas vão na escola comum, né? E no outro período elas vêm lá no nosso instituto e aprendem os mais variados instrumentos de uma orquestra sinfônica. Tanto que nós temos 4 orquestras sinfônicas. Logo que eles chegam assim nos 12, 14 anos, que já tem condições de tocar, formam uma orquestrinha. Depois formam uma outra, até chegar na Sinfônica Heliópolis, que é a principal orquestra. Essa Sinfônica Heliópolis tem mais ou menos uns 110, 120 alunos. Todos eles têm uma bolsa de estudo para poder estudar full time. Eles estudam em tempo integral. E eles estudam muito, eles são muito dedicados. E o talento é enorme. Essa escola nossa não é uma escola de música, é um projeto social que a gente usa a música para salvar as crianças. Salvar do quê? Salvar do risco que existe no ambiente do cotidiano delas. Quais são esses riscos? Crime, droga, prostituição. E graças a Deus estamos salvando todos os anos 1.650 crianças.
E como é que o Instituto foi montado? O Antônio disse, eu pago, mas eu pago é por dinheiro. Mas como é que isso foi estruturado? O maestro Silvio Baccarelli, ele tinha muito prestígio na comunidade musical. Ele foi contratando os melhores professores, que são músicos das outras orquestras aqui de São Paulo, da USESP, do Teatro Municipal. São os melhores professores que ele pôde ter. E todos eles sempre lecionaram com muito empenho e muito carinho, com muita afeição lá na escola. E ele foi formando. Hoje nós temos um corpo docente que é de primeira qualidade, né? A orquestra já se destacou em vários festivais, já foi para a Europa, ela já é tida como uma das melhores orquestras de amadores, né, de São Paulo e do Brasil, né? E daí nós estamos agora numa fase nova, porque inauguramos um teatro que fazia falta lá. Fazia falta por duas razões, viu? Primeiro, porque era muito caro para nós dar concertos nos teatros comerciais aqui, como Sala São Paulo, Teatro Municipal, B32. Então precisava ter um teatro lá. Segundo, porque a comunidade precisava ter o seu próprio teatro, onde ela pudesse entrar a qualquer hora e começar a dançar, cantar, que é o que está acontecendo. O nosso teatro ainda não fez um ano e está sendo intensamente utilizado pela comunidade. E precisa-se dizer que é um teatro com a qualidade de uma Sala São Paulo, né? Ele não fica devendo nada para nenhum dos melhores teatros do mundo em termos de acústica, nada. Em termos de facilidade pro artista. Nada. Eu convido os seus ouvintes, então, a visitarem o teatro. Fica na Estrada das Lágrimas, 2317. É na calçada, não é dentro da favela. Tem toda a segurança, pode ir lá tranquilamente. E vocês vão ver que é um teatro que tem a acústica da Sala São Paulo, porque foi o mesmo engenheiro que fez. Tem o conforto do municipal, porque também são artistas que bolaram o projeto, né? E é muito bonito o teatro. E tem uma coisa que, se você me permitir, eu quero contar. O teatro está mudando a psicologia da garotada. Nós já estávamos desconfiados disso, sabe? É o seguinte, todo palco tem um feitiço. Palco tem uma magia. Você sobe num palco, o teu ego começa a mudar. Se você recebeu o aplauso no palco, então, massageia o seu ego. E aqueles garotos que sentam lá e recebem o aplauso das pessoas que eles mais gostam, os familiares, as namoradas, os namorados, os amigos, que eles mais gostam, a autoestima deles começa a subir, vai lá para cima. E eles ficam com vontade do quê? De voltar lá. Daí 10 dias, daí 15 dias, para tocar de novo. E aí o que eles fazem nesse inteirinho? Estuda e se afasta da droga, se afasta do crime e se afasta da prostituição. A magia de um palco é que nós estamos presenciando lá. Eu queria que você contasse uma história que você já me contou mais de uma vez, de uma viagem para a Alemanha desses meninos e que eles ficaram hospedados na casa das famílias alemãs. Conta essa história, porque essa história é poesia pura. Isso mostra como é que a música pode fazer a pessoa crescer, amadurecer, se educar, ser civilizada, né? As crianças foram para a Alemanha, todos eles foram para a Alemanha, a primeira parada foi em Bonn, tocar Beethoven, na terra do Beethoven, e eles ficaram hospedados nas casas das famílias. E as famílias chegavam para nós e perguntávamos assim, escuta, esses garotos, eles são de favelas mesmo, essas meninas são de favela? São, por que vocês estão perguntando? Porque eles, quando levantam de manhã, eles enchem a gente de beijo, sempre muito alegres, sentam na mesa, tomam o café da manhã, antes de levantar já recolhe toda a mesa, lava toda a louça, guarda no armário e aí eles vão para o ensaio. E eles, quando eles têm uma folguinha, eles vão lá para a praça pública trocar chorinho, que é a música brasileira, e todo mundo fica muito entusiasmado e começa a dar uma moeda, começa a dar um dinheirinho, e nós temos prova de que eles compram partituras com esse dinheiro. Quando tem a loja de chopp aberta, a sorveteria, eles compram partituras. Ele falou, são garotos excepcionais, a gente não podia acreditar que eles fossem de uma
situação de tanto risco e de tanta dificuldade para viver. E nós todos ficamos muito felizes porque nós estamos ajudando eles a saírem dessa situação. E muitos saem. Alguns vão para a própria música. Temos gente tocando em orquestras do mundo inteiro hoje, né? Inclusive aqui no Brasil. Outros vão para outras profissões, vão para odontologia, vão para administração, mas eles vão com muita disciplina de estudo, porque a música exige muita disciplina. O que é aprender música? É repetir, 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 até ficar bom. E é isso que eles aprendem. Isso serve para qualquer profissão. Claro. Eles têm disciplina, eles vão bem em todas as profissões. Então nós ficamos felizes quando a gente vê esses garotos crescerem. Um deles, por exemplo, hoje é a espala dos contrabaixos do Teatro Municipal. Um outro toca trompete também no Teatro Municipal. Alguns estão na USESP. Enfim, nós temos vários ex-alunos espalhados pelo Brasil. Além de aqueles que estão... Temos uma trombonista, uma moça muito dedicada, que está na Dinamarca, temos gente na Suíça, na Alemanha, e assim por diante. Os brasileiros, pobres, sob risco, sob as condições mais adversas, têm talento e têm condições para ser gente muito grande do ponto de vista humano e social. Mas aí o nosso amigo e seu particular amigo Júlio Medalha fala com todas as letras que o Brasil é o país mais musical do mundo. Por que esses meninos não teriam esse talento se é nato da sociedade brasileira, se é nato na população brasileira, esse amor à música, esse comprometimento com a música? Faz todo sentido isso acontecer da forma com que vocês estão fazendo acontecer. Porque o potencial está lá, né? Faltava a oportunidade e a condição para eles crescerem. E eles crescem. Então eu convido muito os seus ouvintes para ir visitar o teatro. Aos domingos, no fim do dia, tem sempre um concerto às 5 horas. A entrada é módica, é R$20. Idoso paga meia, estudante paga meia, paga 10. E assim vocês vão conhecer o teatro, vão conhecer a garotada e vão ficar felizes para ver o Brasil que dá certo. Educação, educação, educação. E um Brasil que não tem governo. É um Brasil feito por gente como você, como o Baccarelli e como os que ajudam o Instituto a se manter de pé, se viabilizar e poder fazer tudo o que faz. Conta um pouco como é que é a história da manutenção do Instituto. Como é que vocês arrumam dinheiro para fazer isso tudo? Todos os recursos que nós temos são captados junto ao setor privado, junto às empresas privadas. Elas contribuem e elas têm um abatimento no imposto de renda porque elas se utilizam da Lei Rouanet, que é incentivo à cultura. Então, o nosso trabalho de conselheiros lá, eu faço parte do conselho desde o começo, é de ficar o ano inteiro conversando com as empresas, levando empresários lá para eles verem o projeto, sentir o projeto, entenderem que nós nunca tivemos uma conta glosada lá no Ministério da Cultura, nunca tivemos um desvio de dinheiro, nada. Nosso recurso é para ajudar a salvar as crianças da droga, do crime e da prostituição. E nós fazemos isso. Você que nos acompanha e que é empresário ou que tem a possibilidade de doar alguma coisa para o Instituto Baccarelli, você não precisa ser um milionário americano com $1 trilhão para doar e para contribuir com as obras do Instituto e com o trabalho do Instituto. E pode doar como pessoa física também e abater no seu imposto de renda. Você pode abater até 6%. Pois é, mais uma possibilidade. Pense nisso, vai conhecer o Instituto Baccarelli, vá à favela de Heliópolis ou à borda da favela de Heliópolis, onde é o teatro, veja como isso funciona, veja essa meninada tocar e veja que o Brasil tem sim jeito. E o jeito do Brasil passa por 2 palavras que há mais de 40 anos eu bato na tecla todos os dias: saúde e educação. Você tendo saúde e você possibilitando uma educação mínima de qualidade para uma pessoa, você tem tudo para criar um cidadão de primeira ordem, um cidadão que vai gerar riqueza, um cidadão que vai gerar conhecimento, um cidadão que vai gerar cultura
e um povo sem cultura é um povo condenado a ser um povo escravizado. A cultura faz a diferença. É verdade. E a cultura está dentro de uma das maiores favelas do país, tirando 1.650 crianças do crime, da droga e da prostituição todos os anos. Mais do que tirando, dando a elas a possibilidade de um futuro com outra dimensão, com outra grandeza, com outro bem-estar para ele e para a família, porque isso é uma coisa que precisa se falar também. Esses meninos, quando ganham a bolsa que você dá, muitas vezes ganham mais do que os pais. É verdade. Né? E muitas vezes eles passam a ser o principal sustentáculo da família. No caso de doença, os pais não podem trabalhar e muitas vezes eles... E olha, a maturidade deles é enorme. Nós já tivemos casos de dar um reforço de bolsa para um aluno e ele dá para os pais, transfere para os pais. Isso é muito bonito, isso faz o Brasil ser de novo um país bonito. Não o país que está nos telejornais todo fim de tarde, mas o país que vai para frente sozinho, o país que cria e o país que, se não atrapalharem, dá certo. Não é que vai dar certo, não é uma coisa do futuro, é uma coisa que já acontece há muitos anos. Isso mesmo. Eu acho que o Brasil, pela via da educação, é a única chance que ele tem de poder se transformar num país avançado. Fora a educação não tem outra via, não. Poucos anos atrás, para vocês terem noção do que nós estamos falando, poucos anos atrás o pastor me convidou para ir um domingo de manhã na Sala São Paulo, ouvir a orquestra tocar Mahler. Mahler não é um compositor propriamente fácil de ser tocado. Mahler não é um chorinho brasileiro, Mahler é uma coisa de uma complexidade enorme. E eles foram aplaudidos de pé, e na plateia não era só o Nico que estava, era gente que entende de música profundamente, e eles ficaram encantados com o que ouviram, regidos pelo maestro Karabichevsky naquela ocasião. Isso mesmo, que é o diretor musical oficial e titular da orquestra, o maestro Isaac Karabichevsky. Que é um dos maiores maestros brasileiros e um dos melhores maestros brasileiros. E já tivemos também a visita de grandes maestros internacionais, como, por exemplo, o Zubin Mehta, que se tornou patrono do nosso projeto. Isso é uma coisa impressionante. É. E é uma coisa que mostra a seriedade, a competência e o profissionalismo. Eu gosto muito da palavra profissional, o Brasil adora ser amador. Se nós dermos todas essas condições a esses meninos, eles serão grandes profissionais. E o Zubin Mehta só vai patrocinar alguém que é um grande profissional, que é o que ele é. É isso mesmo. Ele já veio 2 ou 3 vezes reger a orquestra, e quando ele vem, ele dedica 2, 3, 4 tardes completas para ensinar as crianças nos ensaios. É uma coisa, um maestro daquele, se dedicar 2, 3 tardes assim, é uma coisa impressionante. Pastor, nós estamos chegando ao fim de mais um No Ritmo da Vida, para você ver como quando o assunto é bom, 20 minutos passam muito depressa. Passa muito depressa. Quais as suas palavras, o que você quer dizer para os nossos acompanhantes, para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes? O que eles podem fazer para ajudar esse trabalho maravilhoso? Olha, em primeiro lugar, eu gostaria muito que vocês visitassem o projeto. E a melhor maneira de visitar é ir lá aos domingos às 5 horas da tarde, porque sempre tem concerto. E os concertos são entremeados. Um concerto é de música clássica, outro concerto é de música popular. Então, nós temos, por exemplo, o Simoninha, que nos ajuda muito com música popular, e leva as músicas de Ataúfo Álvares, leva as músicas de Elis Regina, leva a música de todos os grandes compositores brasileiros. E o povo gosta muito disso porque vê esses grandes artistas interpretando também grandes compositores acompanhados por uma orquestra sinfônica, o que não é muito comum, né? Mais comum é você ser um regional, né?
E é uma experiência muito produtiva. Uma vez indo lá, tenho certeza que vocês vão se apaixonar pelo projeto e vão virar nossos amigos, nossos patrocinadores e nossos colaboradores. Nós estamos chegando ao final de mais um No Ritmo da Vida. Como eu tinha prometido para vocês, um programa o oposto do programa da semana anterior, onde o professor Pastore fez uma análise da situação das relações de trabalho do país e dos riscos que nós corremos em função delas. E fica, como ele disse, o convite para vocês conhecerem o Teatro Heliópolis e verem o que a iniciativa privada, com vontade, com dedicação e com competência, pode fazer pelos mais pobres, pelos menos privilegiados. Pastore, muito obrigado por você participar mais uma vez no Ritmo da Vida. Suas considerações finais. Eu que agradeço muito, porque talvez até sem querer, você está dando uma oportunidade imensa de divulgar mais ainda o nosso projeto lá de Heliópolis. Então, em nome das 1.600 crianças, eu te agradeço muito. Imagina, você não tem que agradecer nada. Nós é que temos a obrigação de divulgar projetos como o seu para mostrar que o Brasil é um país viável, é um país bom, é um país com uma população tão boa quanto qualquer outra população do mundo e que o que ele precisa é um empurrãozinho para dar certo. Muito obrigado e a você que nos acompanha, até o próximo No Ritmo da Vida.